Olá, amigas e amigos da filosofia e de outras áreas também, né? Essa semana a gente trouxe pessoas de áreas diferentes e hoje eu vou conversar com o professor Gabriel Galípolo e com o professor Zé Márcio Rego, que vai ajudar aqui a fazer também as perguntas, né? O Gabriel, ele é presidente do Banco Fator e também autor de diversos livros, professor também. Eu li um desses livros, que é o Manda Quem Pode, Obedece Quem Tem Prejuízo, né? O título é muito bom, em coautoria com o Luiz Gonzaga Beluso, né? Também tem outros, a gente vai falar aí sobre alguns desses livros, fazer algumas perguntas. Quem estiver assistindo, fique à vontade para participar. A gente está transmitindo essa live tanto pelo canal do YouTube, quanto também agora pelo Facebook. O meu professor caiu na rede, que é o Facebook, tem lá a página também que transmite ao vivo, e pelo site caiosolto.com também tem a transmissão ao vivo. Em qualquer desses locais, se vocês escreverem no chat, aparece aqui para a gente, então podem participar aí com a gente. Boa noite, então, muito obrigado pela sua presença, Gabriel Galípolo, obrigado também, José Márcio. Eu que agradeço, Caio, o convite, viu? Agradeço a você e ao querido sempre professor Zé Márcio, eu sou filho adotado do Zé Márcio aqui e continuo explorando essa relação abusiva que ele me permite aqui. Obrigado aos dois pelo convite. Maravilha, eu que agradeço. Zé Márcio, então fique à vontade aí para começar fazendo a primeira pergunta, pode também se apresentar aí para o público, né? Boa noite, obrigado também pela presença aqui. Obrigado, Caio Souto, eu que agradeço, obrigado, Gabriel Galípolo. Deixa eu fazer um registro, eu estou muito contente de participar dessa live. Eu fui, por mais de 30 anos, professor da PUC, me aposentei como professor titular lá. E, em decorrência desse tempo todo, eu tive milhares e milhares de alunos. E o professor Gabriel, que está aqui conosco hoje, foi, sem dúvida nenhuma, o mais destacado aluno que eu tive. Olha que eu tive alunos brilhantes, né? Então, uma honra, um prazer contar aqui com o Gabriel. A primeira colocação que eu faria, Gabriel, se você pudesse, você tem livros interessantíssimos já, está saindo o terceiro agora, né? Que você me disse que talvez vai se chamar Abstrações Concretas, né? Mas o Caio fez referência ao Manda Quem Pode, Obedece Quem Tem Prejuízo. Eu ia pedir se você pudesse explorar do Escassez na Abundância Capitalista, uma reflexão que você faz junto com o Beluso, muito interessante, no capítulo 3, sobre os transtornos da modernidade, né? Não vou pedir para você resumir o capítulo, não, mas que você, a partir dessa reflexão do capítulo 3, a gente pudesse começar. A gente vem fazendo essa reflexão que está nessa questão dos transtornos da modernidade de maneira meio por camadas, viu, Zé Márcio? Bem... Você sabe que tem o Adorno escreveu sobre o Beethoven, né, sobre a filosofia da música, né? E eu gosto muito do que ele fala sobre a questão do método, né, que é essa coisa meio de uma dialética, de uma espiral que tenta passar pelo universal e o particular, mas deixando espaços para o leitor ali, né? Eu tenho essa sensação sempre que nesse meu diálogo permanente com o Beluso, a gente se aproxima do tema meio de maneira espiral, assim, nunca de uma maneira retilínea, linear, assim, que vai lá e tenta esgotar, com a pretensão de esgotar o tema. A gente tem uma centralidade que a gente vai retornando a ela e dando voltas em torno dela ali, né? E essa coisa do mal-estar, né, para fazer uma referência ao mal-estar da civilização ali, está muito associada a uma crítica desse processo de massificação, né, que a gente passa na nossa sociedade, e de como a economia desempenha um papel relevante nesse mal-estar, ao ir gradativamente se afastando de um paradigma que poderia se aproximar do que é o objetivo de uma ciência, ou do conhecimento, ou do questionamento, mas se apresentando como um discurso performático, que visa justamente restringir aquilo que se apresenta como disponível para o debate. Então, quando a gente... E vai estar isso... Por que eu falei isso? Se a gente pegar, por exemplo, o outro capítulo do Soft Power, que a gente escreveu no Manda Quem Pode, vai ter um pouco deste reflexo ali também, que é esta lógica do especialista de economia
que faz o oposto do que você me ensinou, Zé Márcio, que é sempre... Você sempre ensinou a economia como essa possibilidade de diálogo, de questionamento, de crítica, de um pensamento de crítica e de estranhamento àquilo que te apresenta como imediato. A intenção, quando a gente vê hoje o especialista de economia, é esse cara que foi na televisão falar para você assim, isso aqui não tem alternativa. Isso aqui é desse jeito, a maneira correta de fazer isto aqui não se apresenta como disponível ao espaço democrático de debates sobre discussões sobre o nosso futuro. Isso vem de trás, né? Vem de uma ideia de naturalização da economia que tenta afastar a possibilidade de liberdade de escolhas, e apresenta um determinismo nisso. Eu acho que a economia desempenhou um papel relevante tanto em apresentar esse discurso performático como um instrumento de dominação, como um instrumento de restrição daquilo que se apresenta para o debate democrático, e também para esta revolta contra a ciência e os especialistas que a gente assiste hoje. Eu acho que durante muito tempo as pessoas começaram a cultivar ou acruar esse sentimento de que esses caras disseram para mim que esse negócio aí que eles estavam falando ia ser bom, ia gerar bons resultados. E a verdade é que os economistas não entregaram o que eles prometeram nos últimos 30 anos, 40 anos. Né? Ou seja, as pessoas... A gente vê a concentração de renda aumentar, a gente vê uma deterioração na precarização das condições de trabalho, a gente vê um descolamento entre produtividade do trabalho e remuneração, a gente vê aquela deterioração da classe média e o aprofundamento da distância entre ricos e pobres. Tudo isso acontecendo meio que num sentido oposto daquilo que os economistas prometeram que as reformas, as políticas que vinham sendo implementadas aconteciam. Eu acho que isso alimentou, adubou um ambiente de mal-estar da civilização, para usar aqui o Freud, de que assim, esses caras estão me enrolando, esses caras estão com um discurso que não é verdade. E isso gerou uma revolta cética contra os especialistas em geral, que eu acho que vai desdobrar, inclusive, nos diversos negacionismos que a gente assiste por aí. É lógico que eu não estou querendo legitimar o negacionismo, mas eu acho que os economistas cumpriram um papel muito negativo nesses últimos anos ao desempenhar esse papel de quem restringiu o debate, impôs uma verdade que gerou um resultado que não foi o esperado para as pessoas, que hoje se revoltam em grande medida contra esses especialistas, mas ainda assim não é uma revolta direcionada aos economistas. Percebam que a gente pode pegar governos muito opostos, né, Zé Márcio? Você conhece bem, e eu poderia pegar assim, esses governos opostos e ter uma certeza sobre os dois, que se eu olhasse para o presidente, a política econômica implementada não era a política econômica que o presidente acreditava. A economia conseguiu ainda, apesar de toda essa revolta que está se revelando em outras áreas, se apresentar com uma força normativa inquestionável, onde o presidente tem uma área de atuação menos ali. Na economia não é possível você atuar. Na economia você precisa obedecer aqueles ditames. Isso é que você não pode mudar muito. O seu raio de manobra é muito menor. E aí eu acredito muito que está relacionado às questões das formas de validação democrática. E aí o Beluso tem uma grande afinidade, para minha sorte, de ter esta visão em conjunto, né? Ou seja, de que a gente vai precisar pensar numa nova forma de arranjo, porque existe uma limitação hoje pelo fato de que as validações democráticas estão circunscritas ao espaço nacional, enquanto as validações financeiras se sobrepõem ao Estado Nacional. São validações de uma força de uma moeda ou de uma finança com uma validação de movimentos globais. E aí as políticas democráticas nacionais têm que ser adaptativas a esses movimentos que estão arbitrando geograficamente no mundo as posições. Gabriel, é interessantíssimo essa tua reflexão que você fez agora, e a mesma que você faz no capítulo 3, junto com o Beluso, porque resgata para mim também a dimensão retórica da economia, não é? Eu sempre fui muito adepto da linha do pragmatismo norte-americano, Richard Rorty,
é um dos filósofos que nos inspiraram, né? E lembrar aqui do seminal texto tanto do McCloskey, agora a McCloskey, como o Persuarida em 83, né? Em cima dessa discussão que você faz agora aqui, nós publicamos desde 83 uns 4 volumes para tentar trazer essa dimensão retórica, né, da economia e como isso é importante, essa criação de verdade, né? Essa verdade entre aspas, né? E isso que você foi um dos primeiros a publicar aqui no Brasil e falar, eu lembro dos seminários assistindo com você, e eu estou escrevendo umas outras coisas de baboseira que eu não sei se eu vou ter coragem de publicar também, mas em grande medida, e acho que por essa influência sua, Zé Márcio, eu tendo a ver, eu lembro que naquele momento que você publicou, gerou uma série de debates super interessantes, mas eu tendo a ver... Falei da Paulani, né? Exato. Mais ligação do que divergência com essas outras matrizes filosóficas a partir do pragmatismo norte-americano. O que eu quero dizer com isso? Se a gente for olhar numa longa tradição, que vai começar ali desde o Kant, com a ideia de carências de sociabilidade, onde o mundo ou a experiência sensível existe a partir daquilo que é percebido pelo homem, ou seja, você criou aquela síntese que está colocada ali dentro, só é possível você se discutir sobre aquilo que é percebido pelo homem, que está relacionado a uma coisa que você vai esticar a partir do Hegel, que vai radicalizar, para mim ele vai se opor radicalizando, ou seja, ele vai levar ao extremo esta ideia para jogar o mundo e acabar com a ideia de externalidade e internalidade. Mas o que eu estou assistindo, o que eu assisto a partir daí, são uma série de construções de mundo a partir de consensos e validações sociais. É isso que a gente assiste, são consensos e validações. E aí, isto que você coloca muito bem, Zé Márcio, para a economia e também a McCloskey coloca para o direito, com a ideia de a quinta roda inútil, ou seja, que são essas validações que geram verdades, em grande medida, para mim, também precisa ser radicalizado. Ou seja, se eu olhar o que foi o movimento que vai derrubar a generalidade da geometria euclidiana a partir do Einstein com a teoria da relatividade, o mundo não se tornou curvo a partir dali, o espaço-tempo não se tornou curvo, mas a percepção do espaço-tempo se tornou ali. Então, durante um tempo, existia uma teoria que foi validada enquanto um consenso de validação de uma comunidade científica, no caso, e que depois precisou ser substituída ou relativizada por uma nova realidade que também foi validada pelo consenso. Então, cada vez mais, para mim, o que existe enquanto força normativa é justamente esse resultado de validações de consensos existentes. Esta visão que você coloca, Zé Márcio, ela foi muito também radicalizada para mim a partir da minha experiência no mercado financeiro, que é um ambiente, para também chamar aqui o Lacan, ou chamar o Lévi-Strauss, onde todos os dias, a todo momento, o simbólico se revela mais real do que o real. Ou seja, a discussão, por exemplo, em economia, de se realmente a questão fiscal afeta a taxa de juros ou afeta o câmbio, ela eu quero sublinhar realmente, ela é tão inócua quanto uma discussão sobre a existência de Deus afetar ou não a nossa vida. Se as pessoas acreditam que Deus existe, ele afeta o padrão comportamental das pessoas e ele vai se fazer presente no real, através do simbólico. Ele vai se fazer presente no real. Isto no mercado financeiro é muito evidente. Porque se as pessoas se convencem de consensos de que aquilo vai acontecer, aquilo vai acontecer. Porque os preços dos índices no mercado financeiro, que todos os dias, para de novo usar a questão da língua e da fala, vão estar na gramática dos especialistas conjugando verbos como sujeitos, o dólar subiu, o Ibovespa caiu, eles são, na verdade, resultantes do padrão comportamental dos agentes, que são sujeitos, são humanos no mercado. É isso que eles são. É uma alienação, mas eles são resultados disso. E esses resultados são formados através de consensos que são ultra complexos, porque são consensos reflexivos, né? Para chamar aqui o Habermas e o Keynes ao mesmo tempo, né? É aquela ideia de que eu estou fazendo uma validação a partir de pressupostos que fazem parte do objeto de análise. Ou seja,
é o concurso de Miss do Keynes, né? Eu não estou fazendo uma aposta no mercado a partir da Miss que eu acho mais bonita. Eu quero fazer uma aposta na Miss que os outros vão achar mais bonita. Porque é assim que eu vou ganhar. Eu quero saber o que os outros acham. Que é isso que vai determinar o preço. Mas eu faço parte desses outros. Eu também sou os outros para aquele outro que está fazendo essa análise. Então, existe uma reflexividade neste processo, onde esta verdade, como você bem colocou, né, Márcio, vai se materializar. Ela vai se materializar a partir desses consensos. Isso no mercado financeiro é muito evidente de como se dão esses processos. E aí, para linkar com a tua pergunta anterior, eu acho que os processos que vêm acontecendo recentemente com as redes sociais encurtaram esses circuitos, Márcio. Eu acho que antigamente você tinha, nesse espaço crítico, um tempo para fazer mediações, ou seja, para você analisar aquilo que te aparece como imediato, desenvolver uma crítica e poder elaborar uma resposta. Eu acho que as redes sociais, assim como o mercado financeiro com o sujeito que está com os terminais de Bloomberg ali na frente, vão encurtando esses circuitos para processos de reação de input e output imediatos, onde a pessoa vai sendo, o id da pessoa vai sendo sequestrado ali por uma ideia de likes, por validações, né, de pertencimento, ou rejeições por cancelamento. Você cria estruturas binárias imediatas de resposta. Eu acho isso uma grande deterioração da sociabilidade. Eu acho isso uma grande deterioração da sociabilidade que gera este processo onde eu espetacularizo o cotidiano, porque tudo que eu preciso fazer necessita de uma validação. Você tira foto do que você come, do que você veste, de onde você foi, para toda hora receber esse processo de validação e ter um pertencimento nesse sentido. E você dá grande força para narrativas, nessa ideia que você comentou das construções de verdade, por meio da rejeição. Porque a rejeição tem um processo muito mais forte, mais rápido, mais curto de validação do que a afirmação. Porque quando você rejeita, você é tudo mais que não é aquilo. Quando você afirma, você não é tudo mais que não é aquilo. Então, você criar uma publicidade, um discurso, uma narrativa, pelo medo e pela rejeição, ganha muita força nesta forma de sociabilidade, com pouca mediação e respostas imediatas de input e output, que eu acho que faz parte desta lógica de criações de verdades, que eu acho que nem é uma questão de estar descolada da realidade, é uma questão de que você, a partir do imaginário, faz o simbólico que se impõe sobre o real, né, e cria este real. E ele forma uma realidade a partir daí e influencia esse ambiente que a gente está vivenciando, que gera esse mal-estar que nós estamos sentindo. Gabriel, Caio, posso fazer mais uma pergunta? Não, você ia falar. Não, pode fazer, depois eu faço. Pode tá bom. Não, eu queria, se você pudesse explorar um pouquinho a influência. Bom, você teve uma influência muito grande de Marx e também de Keynes, por suposto, mas se você pudesse explorar um pouco a importância no teu pensamento, hoje, da Escola de Frankfurt, né? E escolher algum personagem atual aí, o Habermas ou o próprio Adorno, se você pudesse fazer uma reflexão, que de uma outra ocasião eu vi você fazendo uma bela reflexão sobre isso. Legal. Não, eu realmente tenho uma adoração mesmo ali por aquele momento e os pensadores ali, Marcuse, mas assim, o Adorno e o Horkheimer, para mim, realmente são obras fantásticas, desde essa que eu estava comentando para vocês sobre a questão do Beethoven e a filosofia da música, mas dialética do esclarecimento para mim, e eu quero fazer um ponto aqui que eu não sei se o Zé Márcio vai lembrar, mas eu fui apresentado à dialética do esclarecimento pelo Zé Márcio. O Zé Márcio me levou num grupo de discussão na casa do Pércio Arida. A gente tinha acabado de ler Russell, se eu não me engano, e depois o livro seguinte foi a Dialética do Esclarecimento, que é um livro que tem um impacto muito grande na minha formação, dentro dessa linha de uma centralidade que retorna. Eu me vejo, durante muitos momentos, retornando para esse tipo de momento. E por que eu acho que ele é tão relevante? Porque ele está registrando um momento ali no Dialética do Esclarecimento, para além
de conter as críticas e apontar os limites e as subversões que acontecem a partir do projeto do iluminismo, mas ele está registrando ali um momento do nazismo, que é um momento extremo ali, que eu acho que se radicalizam e por isso mesmo apresentam do ponto de vista de esclarecimento para a gente, para usar a palavra esclarecimento deles, desses momentos de massificação totalitária, né, de massificação totalitária. E aí eu acho que existe muito uma exploração feliz ali sobre o que são esses movimentos de massificação e de imposição a partir do poder do quem estava comentando aqui, o que o Adorno vai falar sobre a força muito maior dessa imediatidade apresentada por essas soluções absolutas e totalitárias. E aí, essa ideia de você conservar o espírito crítico enquanto manutenção de uma possibilidade de liberdade que não aceita de forma absoluta aquilo que te apresenta como imediato, é uma coisa que me encharcou desde a leitura. Ou seja, essa ideia de você... E às vezes até causa grande estranheza nas minhas interlocuções. Nesse mundo, especialmente das redes sociais, de oposições binárias, eu me vejo muitas vezes causando um estranhamento quando vem minha fala, porque existe uma carência, eu acho, nessa coisa da imediatidade, de encaixar rapidamente. Esse cara, eu estou contra ou estou a favor? Ele é desse lado ou daquele lado? Né? E essa ideia de você não abraçar uma imediatidade de maneira absoluta, que visa eliminar o outro, né? Que é essa coisa mais... eu sempre uso essa metáfora que ele usa também, né? Do ciclope, né? Ou seja, de você entrar e navegar neste mar para além da razão, com outras ferramentas que permitem você conservar o espírito crítico, né? Em oposição a essa ideia de você ter um sentimento de alívio, porque o que eu acho que o Adorno Rocardo está explicando é isso. Você tem essa angústia desse momento que supera, que é o incomensurável, que é a realidade, né? Que não cessa de não se inscrever e que você tenta sempre chegar num resultado final, numa verdade última, granítica, maciça, esférica, fixa, num ponto de equilíbrio, como fazem os economistas, né? Você quer chegar neste ponto final e essa realidade não te permite. Essa realidade é um momento que nunca vai te entregar isto. Ele vai estar sempre o tempo inteiro nessa dinâmica de influência mútua móvel, né? Se você quiser fixar, você vai matar aquela realidade, o que vai contribuir tanto para te dar um sossego, quanto para eliminar o mistério, quanto a fertilidade daquilo ali, né? Ô, Gabriel, deixa eu puxar a tua orelha. Nós temos um livro, você e eu temos um livro pronto, em que a gente resgata a discussão com o Marcos Nobre, com o Jorge Grespan, com o Leandro Conder, com o Carlos Nelson Coutinho. Nós estamos com esse livro pronto, mas depois que você virou banqueiro, ficou quase impossível, né? Vamos ver se ainda esse ano a gente consegue publicar aquele livro, né? Maravilhoso. De entrevistas. Era muito legal. Realmente foi um momento de grande aprendizado ali para mim poder... Você imagina, Caio, o que era? Eu devia ter meus 23, 22 anos de idade, acho que no máximo ali. E o Zé Márcio me concedeu essa possibilidade, que era você ler o autor e ir lá discutir com ele, né? Diretamente a obra dele. E gravar. Então, essa oportunidade que o Zé Márcio deu, para mim, foi mais valiosa do que muita pós-graduação que a gente pode fazer ali. Foi muito legal. Eu, inclusive, já falei isso para o Zé Márcio, o livro dele com o Marcos Nobre, Conversas com os Filósofos Brasileiros, né? Também foi muito importante para mim. Eu comprei, por acaso, num sebo, e já cheguei em casa, já li ele quase inteiro, faz anos isso, né? E essa série de conversas do Zé Márcio, assim, ajudou muita gente a ter muito acesso a bastante informação, divulgou muito, né? E essa coisa da interdisciplinaridade do Zé Márcio também é muito legal. É muito legal. Muito bom. Gabriel, eu queria fazer uma primeira pergunta. O livro que eu li é esse Quem Manda Pode e Quem Obedece Quem Tem Prejuízo. É uma pergunta sobre a questão dos modelos. A economia, ela está sempre se servindo de modelos estranhos, né? Ora os modelos matemáticos, ora modelos sociais. E vocês começam o livro falando da questão das ciências da natureza, né? Vocês citam lá
a Stan Getz e o Prigogine, falam que nas ciências da natureza houve uma mudança, enfim, o princípio de irreversibilidade a partir da segunda lei da termodinâmica, então que nem para a natureza dá para falar em determinação nos mesmos termos anteriores, quanto mais na economia. E a gente percebe um triunfo, você mesmo fez a denúncia de que é uma retórica, uma ideologia, mas ela triunfou e ainda existe uma racionalidade que permeia as pessoas, né, que elas acabam confiando, por mais que haja essa desconfiança, né, ela foi levada porque houve uma confiança anterior, né, nesse discurso, e aí depois, sobretudo, da crise de 2008, que eu acho que é o marco, vocês identificam, acho que isso é um consenso, né, o grande marco de virada, né, da história da economia recente, isso rumou para outros caminhos, e a gente ainda está num ponto em que não se sabe exatamente o rumo que isso vai tomar, né, em todos os locais diferentes, aí tem China, outros modelos também, mas quanto aos modelos implicados na construção da racionalidade econômica, né, do pensamento econômico, eu queria te perguntar se você vê alguma alternativa diferente para os modelos matemáticos, ou então para o modelo Marx e Keynes, são só esses, como é que você vê isso? Você sabe que essa é uma pergunta bem interessante, e eu vou ver, vocês vão me interrompendo aqui se ficar muito longo. Mas é curioso porque durante muito tempo a gente falou uma discussão em economia, dizendo se a economia não tinha um equívoco ao se aproximar dos paradigmas das ciências naturais, das ciências chamadas exatas, e ela, na verdade, é uma ciência social, e é comum essa oposição, né? Uma visão da economia mais como uma ciência exata ou mais como uma ciência social. Eu acho que o que a gente vem fazendo ao longo dos livros, e eu quero aprofundar isto, é dizer que, inclusive, esta visão está equivocada, porque o que é dito como ciências naturais e ciências exatas não abriga mais esse ambiente de certezas inquestionáveis. Assim, este processo de algo que imaginava que era possível uma verificação externa ou natural a alguma experiência que garantia uma validação incriticável, talvez tenha existido ali algum momento entre o Newton e o Laplace. Mas o que o Kant fez foi uma ruptura. Ele ainda separava as divisões em faculdades ali, mas é a partir da radicalização, do fato de que ele observou assim, meu querido, não existe experiência externa. Qualquer tipo de experiência é percebida pela estrutura cognitiva do ser humano. Só existe a experiência percebida pela estrutura cognitiva do ser humano. Você não tem uma experiência sensível fora dessa sua estrutura cognitiva. E é por isso que, inclusive, a física tem que ficar disponível à crítica, como diz o Popper. Quando você cria uma ciência que não está disponível à falsibilidade, que não mais se dispõe à crítica, ela deixou de ser ciência e virou dogma. E o que a economia faz, de uma maneira absolutamente curiosa e estranha, partindo desde o Adam Smith, é buscar uma naturalidade justamente para escapar à crítica. E olha que coisa estranha que é. Se a gente pegar, nós estamos falando das sociabilidades, né? Ou seja, como é que a gente gera essas questões de sociabilidades. A questão das sociabilidades e a comparação entre aquilo que é natural na sociabilidade e aquilo que é livre na sociabilidade vai remontar desde o Aristóteles. Desde o Aristóteles a gente vai ter uma discussão sobre isso. E passar por Tomás de Aquino e todo mundo. Todos esses caras estão colocando a liberdade enquanto uma contraposição à ideia de naturalidade. A naturalidade é aquilo que é determinado. É uma coisa que está determinada e é inquestionável e está dado daquele jeito. Essa é uma ideia. Mas depois eu acho que a gente vai evoluir, como a gente comentou, para inclusive as ciências naturais estarem disponíveis à crítica o tempo todo, porque você só consegue fazer ciência sobre aquilo que você observou, e aquilo que você observou está sempre sob júdice. Vai estar sempre sob júdice. Se não, deixa de ser ciência. Mas o que o Smith vai fazer é uma coisa muito curiosa, porque ele vai criar uma natureza do ser humano que gera uma inclinação às trocas. Ou seja, ele vai negar a ideia de que a sociabilidade, através do mercado, é uma sociedade livre. É muito contraintuitivo, porque é um indivíduo livre para estar determinado pela natureza que induz ele fatalmente àquelas condições de troca.
Ou seja, é um indivíduo que está livre para determinado pela natureza levar as condições de troca, que levam à divisão social do trabalho, que é uma forma de coletivização da produção. Veja que coisa interessante. Ele vai dizer, o Smith, eu estou chamando do Smith porque ele é a subjetividade do indivíduo que vai vir para a revolução marginalista e desembocar nisto. Ele está dizendo, e é famosa essa frase, que é o egoísmo, né? É o egoísmo do ser humano que vai levar ao ótimo, porque ele está buscando o egoísmo esclarecido, como se diz, e através do egoísmo esclarecido, todo mundo gera o que é melhor para si mesmo. Mas se você for ler a passagem, está no capítulo 1 e no capítulo 2 da Riqueza das Nações, ele diz o seguinte, que é a produção visando apelar para o egoísmo do outro. Olha que definição mais avessa. O que é o egoísmo do outro? Porque o egoísmo, você tem que procurar no dicionário, é aquele interesse a despeito do outro, que desconsidera o outro. Ele está dizendo, não, existe uma produção voltada para apelar para o egoísmo do outro. Então ele cria um mundo todo do avesso para desembocar numa sociabilidade partindo do indivíduo. E o indivíduo não existe, como dizia o Freud, o indivíduo é uma abstração nossa, só existe a vida mediada pelo meio. Você quer ficar discutindo esse sujeito, que é um indivíduo que veio antes da sociedade, antes do Estado, antes da fala, antes... Quem é esse cara? É um cara criado pelo barro, um dia, no quinto dia, no sexto dia da criação? Quando foi? Não existe. O que existe é a gente só conhece a existência mediada pelo meio. Só que esse individualismo metodológico, que começa com Smith totalmente do avesso, vai ser radicalizado a partir dos últimos anos da século XIX. E é curioso, porque o Smith vai estar escrevendo quase 100 anos antes da origem das espécies do nosso querido Darwin. E ele vai dizer o seguinte, olha, essa inclinação, olha que curioso, ele apela para uma natureza do homem justamente para opor o homem à natureza. Porque ele fala, o homem faz isso para as trocas, é uma natureza dele, não é inteligência, é uma natureza dele. Mas essa natureza é exclusiva do homem. Os outros animais têm de viver sozinho, apartados do meio e se virar sozinho. Essa ideia do indivíduo, do animal sozinho, apartado do meio, é absolutamente chocante para a gente a partir da visão sistêmica de natureza que o Darwin vai trazer para a gente. Mas que já estava presente no Aristóteles quando ele vai olhar as formigas e as abelhas e dizer sobre a sociabilidade delas. O Tomás de Aquino vai escrever que as abelhas e as formigas fazem a divisão do trabalho. Veja bem, a divisão do trabalho. O que os dois vão sobrar como diferença, assim, tem o negócio da fala. Realmente, o ser humano, através da consciência, vai criando abstrações maiores para essa sociabilidade, que é a fala, o mercado, o Estado, o dinheiro, e depois provoca alienações em cima disso. Mas qual foi o caminho que a ciência econômica tomou? A partir da Revolução Marginalista, que vai ser operada após a publicação do livro do Darwin, ali a partir de 1870, você vai ter o Jevons, o Menger, o Walras, trazendo esse paradigma anterior desse tipo de ciência para um radicalismo do individualismo que é pior do que o do Smith, porque é um individualismo metodológico de trocas que são feitas a despeito do outro. O indivíduo é resgatado do meio e isolado para uma ilha, onde as trocas são feitas entre bens, através da utilidade marginal. Ou seja, eu sou um sujeito, imagina, eu sou o Robinson Crusoe numa ilha, e aí eu tenho 10 horas de trabalho por dia. 1 hora dá para pegar um coco e 1 hora dá para pegar uma banana. E o que eu estou trocando? Eu estou trocando a utilidade marginal do mais uma unidade de coco e mais uma unidade de banana. Não tem um outro. São trocas dentro do próprio indivíduo. Essa é a base da teoria do consumidor da microeconomia e depois vai se revelar na base da teoria da firma através da troca dos insumos de produção entre capital e trabalho. E aí o trabalho, que na economia política clássica, o capital, na economia política clássica, era o trabalho pretérito, era um trabalho passado, cristalizado, inserido no fator de produção, virou um maná caído dos céus. O capital é uma coisa que é um fator de produção que surgiu ali e o trabalho é uma outra. 2 coisas separadas. Eu coisifiquei o trabalho e criei um sujeito ali chamado capital. Né? Esse individualismo é o que vai se desdobrar sempre nesta ideia de naturalização existente na economia. Então, a naturalização na economia, nos modelos, gera este comportamento que é inquestionável, que sempre leva para aquilo. Ele foi feito para afastar a liberdade. Olha que coisa maluca. É uma ideia de liberdade individual, mas é uma liberdade individual para seguir um mecanismo natural que é justamente a ausência de liberdade.
Em todo o resto da ciência, a naturalização é uma ausência de verdade. Na economia, ela aparece como uma confirmação do comportamento natural, que é uma liberdade para você só fazer aquilo. Esta ideia da liberdade de fazer aquilo, repete, fala Zé. Não, só porque os nossos ouvintes aqui não são todos economistas, né, Caio? Tem uma parte importante de estudantes e professores de filosofia. E só lembrar que esse rapaz, Adam Smith, é o fundador, é tido e havido como o fundador do nosso campo de investigação, né? É isso. Porque a investigação sobre a causa das riquezas das nações é de 1776. É verdade que ele foi professor de filosofia moral, né? Poucos economistas, viu, Caio? Poucos economistas leem a teoria dos sentimentos morais do Adam Smith. Mas eu estou lembrando, enquanto você falava do Adam Smith, vou fazer uma sacanagem aqui, mas me valendo do Marx, né? O Marx dizendo o seguinte, olha, o Adam Smith se baseou muito no James Stewart para fazer a investigação sobre a causa das riquezas das nações e tomou um cuidado mesquinho para esconder as fontes sobre as quais, efetivamente, o Marx reconhece, ele produziu, ele sobe no ombro do James Stewart e fica bem maior, né? Mas ele esconde as fontes, né? Lembra dessa puxada de orelha do Marx, né? Mas desculpa, Gabriel. Imagina, mas o ponto que eu quero chamar a atenção é esse modelo de pressupostos que usou a natureza como se fosse uma liberdade, mas é uma liberdade que determina um comportamento, simultaneamente vai criar um ambiente onde você tem um equilíbrio, que você parte de um ambiente onde todos os agentes são atomizados e iguais. Você cria uma homogeneidade entre os agentes econômicos. Você eliminou o problema de classes, por exemplo, que estava presente na economia política clássica. Então se homogeneizou. Todos eles têm perfeito conhecimento do ambiente que eles estão tomando decisão. Todos eles atuam de maneira racional. E todos eles são governados pela utilidade marginal decrescente, que não leva a polarização em nenhuma das situações. E a moeda é neutra. Ou seja, eu parti de um ambiente de equilíbrio para chegar no ambiente de equilíbrio, como um mágico que pegou um coelho e botou na cartola na frente de todo mundo e depois tirou. Eu parti do ambiente, eu queria uma tautologia nesse ambiente. Esta lógica é uma lógica como era o tempo newtoniano. Um tempo que é um tempo sempre igual é um tempo estático, que não tem movimento e não tem história. Então, eu criei uma dinâmica nos modelos econômicos, e aí esses modelos econômicos vão evoluir. Eu não vou, como o Zé Márcio puxou a minha aqui, caminhar para discutir os DSGS, que são os modelos dinâmicos estocásticos de equilíbrio geral, mas são modelos que vão criando expedientes matemáticos para emular uma dinâmica. Mas uma dinâmica que volta para aquilo que é sempre igual. Aquilo que volta para aquilo que é sempre igual é estático. O que é estático não tem movimento, não tem história. É isto que a economia criou. Tudo isto é uma ideia de fixação e determinismo para restringir espaços de alternativas, que virou esse tipo de discurso de dominação, que, como você bem colocou, ainda não foi quebrado. Ele não foi quebrado por quê? Porque a economia, de propósito, utiliza uma gramática para afastar os demais. É uma ideia de que isso é muito complicado, isso não é para você, isso aqui é para os especialistas, deixa que eles sabem melhor. Esta é a ideia. E o grande trabalho a ser feito é a gente conseguir democratizar o acesso a essa discussão para que as pessoas possam entender que essas decisões que vocês estão delegando aos demais, e às vezes é cômodo delegar aos demais, estão governando a vida de todo mundo, porque a economia exerce um papel fundamental nos destinos da sociedade. Exatamente. E os economistas passam a ideia do seguinte, olha, você leu os grandes autores da história do pensamento econômico? Ah, você não leu? Então não vai dar para você captar. Isso aqui tem muita história, tem muita teoria, tem muita coisa produzida, né? E faz lembrar o Wittgenstein, né? O Wittgenstein jogou tudo fora. Aqui não me interessa a história do pensamento filosófico. Não, eu jogo fora, tá certo? Aliás, saber isso é uma camisa de força, né? Eu quero pensar, eu quero quebrar esses paradigmas. É interessante isso que você coloca. Esse ponto que você falou é fundamental, Zé Márcio. Muitas vezes, quando você vai conversar com um economista, e como dizia o Keynes, o problema são as ideias antigas que assombram as pessoas, é mais difícil do que você conversar com um não economista, Caio, porque o economista ele já vem com uma formação que conformou ele ali,
e ele precisa encaixar aquilo nos modelinhos dele, nas caixinhas dele. E se for um pouco uma coisa diferente, o cara já se perde. E isso já conecta com um dos capítulos que eu achei mais interessantes do livro de vocês, que é aquele em que vocês discutem a relação promíscua, né, vocês usam esse termo, entre a produção acadêmica, financistas, né, pessoas que trabalham no setor privado e o Estado, né? Se você quiser falar e desenvolver um pouco sobre isso também, que isso está implicado diretamente na crise de 2008 também, isso. Muito bem colocado, Caio. E esse acho que é um outro exemplo daquilo que a gente estava comentando sobre o que as outras ciências, por assim dizer, já reconheceram, e a economia continua travestida de um verniz. Você falar, num qualquer outro tipo de discussão científica, sobre um observador descontaminado, que observa a realidade objetiva dos fatos no mundo, bom, isso aí não passa em qualquer lugar, de qualquer curso, de qualquer discussão que exista sobre metodologia. Não passa. Mas a economia continua apresentando, ou se apresentando, travestida dessa lógica de quem observa os fatos objetivos de maneira descontaminada, despretensiosa, e apresenta o que é a verdade e o que não é verdade. É isso que a economia continua fazendo. E aí o que eu acho que é fundamental é a gente tirar esse pedestal e apresentar que qualquer visão, e a gente escreve isso no capítulo, inclusive as nossas, devem ser considerados a partir de onde a gente está falando. A gente tem que considerar que essa é uma visão que está contaminada com uma visão de mundo. Ou seja, é muito claro hoje para diversas disciplinas que o valor não é só aquilo que a gente persegue, mas é aquilo que a gente percebe. A percepção que a gente tem é conformada por um conjunto de valores pré-existentes que vão determinar a forma como a gente captura aquilo ali. Né? Gabriel? Fala. Não, desculpa te interromper. Eu vou ser oportunista, Caio. Está assistindo a nossa transmissão o cineasta e documentarista José Mariani. E o José Mariani vai desenvolver um documentário calcado no Gabriel e no Beluso, não é? E discutindo fundamentalmente, o lead do documentário é o fim do neoliberalismo, né? Se estamos no fim do neoliberalismo a partir das três bestas do Apocalipse, né? Então, se o Gabriel pudesse, se o Gabriel pudesse explorar isso, o neoliberalismo está acabando, Gabriel Galipo? Então, eu acho que aconteceram eventos que dificultaram muito a gente continuar apresentando essa narrativa que o Caio estava comentando, né? Ou seja, quando a gente tem, por exemplo, essa ideia de naturalidade que se tentava apresentar para a política monetária, onde se dizia o seguinte: você não pode fazer qualquer tipo de interferência ativa na política monetária, porque ela vai ter um efeito ou deletério de geração somente de inflação, ela vai impactar o mundo monetário, gerar um desconforto na inflação, mas sem nenhum tipo de impacto na economia real, né? Seja porque você inventou ali, através de um expediente, uma ideia de expectativa racional, onde os agentes vão saber que uma emissão de moeda ou maior endividamento hoje vai se reverter em maior imposto amanhã, e eles já futurizam e trazem a valor presente e conseguem neutralizar esse efeito. Toda esta lógica fica meio difícil de você defender quando você vê o Banco Central norte-americano acumular mais de 8 trilhões de dólares em ativos no balanço dele, quando eu somo 5 bancos centrais do mundo, emitiram mais de 30 trilhões de dólares. Quando eu vejo o Greenspan responder uma pergunta na Bloomberg, onde o sujeito pergunta assim: Greenspan foi presidente do Banco Central norte-americano durante muito tempo. Né? Foi um dos mais longevos. 18 anos. 18 anos. Do Banco Central, do Fed, né? Do Banco Central americano. E alguém pergunta para ele assim: olha, eu devo ficar preocupado que a partir dessa emissão que está acontecendo com o quantitative easing, o governo pode não conseguir pagar a sua dívida? E ele perde a paciência. Ele fala, não. Aí ele respira, volta e fala assim: veja bem, não é um problema de risco de crédito quando eu olho para o governo. Nós sempre podemos emitir moeda e pagar a nossa dívida. O entrevistador fica com um olho desse tamanho. Aí depois eu vejo o Powell, que é o atual presidente do Federal Reserve,
ir ao 60 Minutes e responder. O sujeito pergunta, você simplesmente emitiu moeda? Foi isso que você fez? Ele responde, isso é uma maneira de ver, mas eu não preciso mais emitir, eu faço isso digitalmente. Eu também emito, mas eu faço isso digitalmente. Esta ideia que aconteceu, primeiro, ela derruba, assim, é como se alguém tivesse ido até a Lua e tirado uma foto, assim, olha, realmente, a Terra é redonda. Eu vi, tá aqui uma foto para eu te mostrar que a Terra é redonda. Eu não estou mais olhando a curvatura, os movimentos, não. Tem uma foto para eu te mostrar que a Terra é redonda. Dificulta muito você continuar sustentando aquela outra ideia. Somado ao fato de que ficou claro uma coisa que o Keynes já falava há muito tempo, o mercado ele não funciona numa razão absoluta de certos e errados e o mercado faz o certo. O mercado funciona nessa dissonância entre agentes que olham para o mesmo ativo e têm visões divergentes pelo mesmo ativo. Para que alguém queira comprar, o outro precisa querer vender. Quem vai vender acha que vai cair, quem vai comprar acha que vai subir o mesmo ativo. Então o mercado funciona na contradição, ele funciona na dissonância. Ele funciona. O que aconteceu foi quando o mercado convencionou integralmente que tudo ia perder valor, não tinha outra ponta. E os bancos centrais viraram essa máquina de segurar o preço dos ativos, oferecendo a outra ponta. Ou seja, outra ponta é quem quer se desfazer de um ativo menos líquido para comprar para ter a liquidez do dinheiro. O Banco Central falou: toma a liquidez do dinheiro e me dá esse ativo menos líquido. Nisso, os bancos centrais se transformaram nos formadores de preço do mercado. Agora, veja, quanto mais isso vai ficando evidente, claro, fica difícil você explicar por que eu posso emitir 30 trilhões de dólares para sustentar o preço dos ativos no mercado financeiro e eu não posso oferecer uma ajuda para as pessoas sobreviverem, especialmente no meio de uma pandemia. Especialmente no meio de uma pandemia. Então, eu acho que a pandemia, junto com a crise de 2008, traz uma questão para a gente sobre uma possibilidade, porque a gente viu fazer, que se apresentava como indisponível naquele discurso que a gente comentou. E aí, ao inserir isso, eu acho que existe espaço, mas vai depender da nossa atuação política, para a gente fazer na economia algo que já foi feito há muito tempo no contrato social. Que é, o que é um contrato social? É uma ideia de renúncia de liberdades existentes para tentar, no exercício da liberdade em conjunto com o outro, encontrar um outro patamar de liberdade. Ou seja, a liberdade que existia na ausência do contrato social é aquela liberdade que eu tenho para roubar, para matar e para ser roubado e para ser morto. Essa não é uma liberdade, é um terror. Vamos tentar restringir o comportamento e dar balizamento para afastar. Não preciso determinar um absolutismo, eu preciso fugir do absolutismo. Mas também não posso cair na questão da anarquia que permite o roubo, a pilhagem, a morte, tudo isso. Então eu afastei isso, eu afastei essa possibilidade. Na economia, isto não foi afastado. O cuidado mútuo que envolve o contrato social, que é a inauguração do Estado, não alcançou a economia. A economia é um jogo onde as pessoas que não conseguem vender a sua força de trabalho estão expostas a ter a sua subsistência ameaçada. Isso não é mais ok. Porque o problema da escassez, que é a forma como a economia tenta apresentar, não tem mais espaço para a gente falar que o problema é a escassez. A gente, desde 2012, por exemplo, produz calorias na agricultura para alimentar a população da Terra e mais 1,5 bilhão de pessoas. E ainda assim, eu tenho 1 bilhão de pessoas passando fome. Não é por acaso que o livro de vocês chama A Escassez da Abundância Capitalista, né? É exatamente isso. Ou seja, o que aqueles caras, como você falou que é o Keynes, o Marx, o próprio Schumpeter, estão identificando nos primeiros acordes da Revolução Industrial, no caso do Marx ali, assim, o problema não vai ser a produção. O problema vai ser a distribuição. A produção eu vou conseguir superar o problema original colocado pela natureza da escassez. O meu problema é outro. O meu problema é como é que eu consigo distribuir. O Keynes vai colocar de outra... O Marx vai falar, o problema da distribuição está na propriedade privada, acaba com a propriedade privada. Ele, como bom radical que pega as coisas pela raiz, que quer dizer um radical. O Keynes vai falar, não, eu preciso distribuir emprego. Ele vai usar o exemplo para possibilidades econômicas dos nossos netos, falando 2030, fala, olha, a produtividade vai crescer tanto que eu vou reduzir o esforço humano necessário para a produção. E aí vai existir uma coisa que vocês não conhecem, ele escreve em 1930 ainda, mas vocês vão ouvir falar muito, chamado desemprego tecnológico. E aí o problema vai ser espalhar o emprego como se fosse uma manteiga na torrada, ele fala, para ficar de maneira homogênea. Este problema da distribuição
é o problema que nos acossa hoje em dia, mas que estava afastado da discussão por um discurso e narrativa de dominação de impossibilidade que era apresentado pela economia. Então, a lógica que você vai garantir, especialmente nessa nova economia, onde você não tem mais o assalariamento como a forma predominante de venda da força de trabalho, onde cada vez mais as pessoas, sobre a lógica de que elas vão ser donas de si mesmo, chefes de si mesmo, vão lá vender o seu tempo de maneira frugal em lotes de tempo nas plataformas digitais, vender a sua força de trabalho de maneira mais oportunística, vamos chamar assim, né? Cada vez mais necessário que o Estado pense num cuidado onde eu não deixe uma pessoa que não conseguiu vender a sua força de trabalho, nessa liberdade, que é uma liberdade negativa, porque você tem essa liberdade ou para conseguir vender as forças de trabalho nas condições que lhe forem impostas, ou morrer de fome, não morrer de fome. Ou seja, a gente tem que afastar esse cuidado mútuo da sociabilidade do Estado, tem que afastar esta possibilidade de que um sujeito, em 2021, não tenha acesso a saneamento básico, não tenha acesso a uma alimentação mínima para ter as suas condições de subsistência. Caio, nós temos um grupo de discussão que a gente se reúne pelo menos uma vez por mês. Eu informalmente chamo esse grupo de Pensão Galípolo, porque lá participa o Gabriel Galípolo, o próprio Beluso, e temos a participação brilhante, sempre brilhante, do André Lara Rezende. Eu estou dizendo isso para, se o Gabrielzinho puder explorar a importância da MMT e das reflexões que o André Lara faz, e você faz, o Beluso e o próprio Bresser, né, para trazer, fazer um adornamento da MMT e como possibilidade de combater os efeitos nefastos da pandemia, inclusive para os despossuídos. Se você puder explorar um pouquinho, Gabriel, acho que é oportuno. Eu acho só complementando essa questão também, uma questão que eu ia perguntar, que tem a ver com isso, você usa, junto com o Beluso, o termo, a expressão fetiche da liquidez. Aí, se você quiser também falar, fetiche é um termo muito conhecido, né? O Marx utiliza, depois os frankfurtianos dão um outro tratamento na sequência. Eu acho que tem a ver também, se eu não estiver enganado, a ideia de liquidez, né, o fetiche. Está perfeito. Eu acho que assim, a moeda se insere nessas construções humanas, de abstrações a partir da imaginação, que viraram um símbolo e passaram a dominar e subverter na relação entre senhor e escravo ali, né? Acho que tem essa alienação que é gerada com a moeda, é um caso clássico disso. E às vezes a gente fica muito preso na leitura do Marx, na fetiche da mercadoria, mas a fetiche do capital é realmente o ponto principal, porque em algum momento, nessa sociedade, o dinheiro, que era uma expressão do valor abstrato, por ele encarnar essa potência enquanto valor abstrato, ele deixou de ser um meio para se tornar o fim da organização dessa sociedade, e a gente cai nesta maluquice, quer dizer o seguinte, nós não, para entrar na MMT, nós não podemos fazer essa coisa porque falta dinheiro, não tem dinheiro. O que é dinheiro? Me responde o que é o dinheiro, ou seja, se eu tenho pessoas desempregadas, se eu tenho máquinas ociosas, essa é a verdadeira limitação. A limitação de um país é a sua capacidade de trabalho, a sua capacidade de produção do ponto de vista social. Este é o verdadeiro limitante. Só que a gente inverteu nesse mundo de ponta cabeça alienado, onde a gente imagina que agora é do dinheiro que emana o valor. A gente faz isso com muita coisa, né? A gente faz isso com relacionamento, a gente faz isso com Deus, a gente faz isso com o dinheiro também. O dinheiro processou esse tipo de alienação e subversão para esta lógica de que o problema é a falta de dinheiro. Nesta teoria, ou nessa contraposição a essa teoria, pelo que veio acontecendo com o quantitative easing, emerge a própria teoria da MMT. A gente já tem no Keynes e no próprio Marx e no Schumpeter uma constatação já muito anterior sobre essa questão da possibilidade de uma moeda fiduciária. E o que é uma moeda fiduciária? É uma moeda que, assim como eu estava discutindo antes, estava lastreada na confiança, num processo de validação e convenção social. É isso que validou a moeda. Então, a gente precisa entender como a moeda emerge nesse cenário de que, para a gente conseguir ampliar a divisão social do trabalho, uma sociabilidade essencial para a satisfação das carências,
necessárias da existência, da vida humana. Você introduziu a lógica do capital, que era um trabalho pretérito, e aí você, para conseguir ter a generalização das relações mercantis, você precisava ter uma moeda, porque a moeda que permitiu você conseguir generalizar, porque você não precisava mais da coincidência de desejo, ou seja, na troca simples, quem tinha um produto tinha que querer o produto do outro, e o outro tinha que querer o meu também. Essa coincidência limitava a generalização das trocas. A moeda se transforma nessa chave para você ter uma generalização das relações mercantis e a ampliação da divisão social do trabalho. Mas aí, a partir desse momento, ela se transforma num poder de comando social. Ela é poder de comando do trabalho alheio. Ela se transforma em poder social. E essa atratividade dessa potência num sujeito movido por esse desejo de poder, né, por essa vontade de potência, para citar um outro filósofo aqui, ela desenvolve esse poder gravitacional de organizar toda a sociabilidade em torno dela. E aí você passa a imaginar, você, enquanto indivíduo, enquanto sociedade, que atribuiu o valor a um pedaço de papel, passa agora a imaginar que esse pedaço de papel que dá valor a você, e que o valor emana desse pedaço de papel. Né? As políticas monetárias vão gradativamente refletindo isso. Então, a ideia de um Estado-nação, onde o príncipe cunha a moeda, né, faz parte disso. É uma dissociação da estrutura metálica para uma estrutura de moeda fiduciária, que passa a ter valor e separar o que é um ouro, enquanto um metal precioso, para aquilo que é moeda, por aquilo que foi cunhado pelo príncipe. Né? Até ela gradativamente ir abandonando essas questões que aprisionavam ela enquanto uma característica física. Né? Quando a gente olha para a questão da moeda internacional, isso vai se dar de uma maneira mais dramática, porque você vai ter idas e vindas sobre o padrão ouro, né? Ou seja, o Churchill vai tentar voltar a algum tipo de padrão ouro no imediato pós-Primeira Guerra. Isso vai ser dramático para a Inglaterra conseguir manter a sua posição, que vai ser perdida totalmente. O Keynes vai escrever sobre isso, criticando o Churchill sobre isso. Depois a gente vai ter momentos outros de abandono disso e culminar com crises, como foi em 71 com Nixon. Ou o próprio Keynes, que vai escrever sobre a moeda, dizendo o seguinte, que é como se o mundo quisesse a lua, mas dado que eu não posso dar a lua para todo mundo, eu convenço as pessoas que queijo é a lua, e aí eu consigo emitir moeda a partir disso. Né? Esta lógica de abandono de uma moeda que está associada a alguma coisa natural, como um metal escasso, precioso, ou alguma coisa fixa, é uma coisa que vem ocorrendo gradativamente, paulatinamente. Né? Agora, o reconhecimento disso é que é um processo que ainda falta. Esse reconhecimento que falta. Ou seja, o que eu chamo de reconhecimento? Porque o ser humano precisa se enxergar naquela validação social que gerou o poder de comando da moeda, um processo de reconhecimento. Ele vem se dando de maneira dramática pelas atuações que a gente falou dos bancos centrais, o que permite o surgimento de teorias como MMT. Né? Diz o seguinte, olha, tá vendo? Os caras emitiram e nada aconteceu. Não teve a inflação que os caras disseram que ia ter e segurou o preço dos ativos. Aliás, eu posso fazer isso para outras áreas da economia. Vão ter pessoas, assim, o Beluso desde a primeira hora, através do Keynes, através do Marx, né? E o André de uma clareza absurda, na brilhante forma que ele tem clara de raciocínio. Ele é um cara de um raciocínio absolutamente cristalino, né? E demolidor para quem está se contrapondo a ele. Mas, além disso... E um dos autores do Plano Real, né? E isso quer dizer, além disso, assim, especialmente o que eu acho que é muito caro para mim, que o André tem, é uma honestidade intelectual, um desapego, alguém que tem a possibilidade, assim como o Keynes tinha, de, ao olhar a mudança, mudar e falar, olha, o que está acontecendo é isso. Ele é o oposto daquilo que a gente está colocando naquele nosso capítulo de quem está falando de uma maneira interessada. Ele está ali refletindo realmente o que ele está vendo e colocando da maneira mais franca e honesta intelectualmente. Eu acho que essa é uma qualidade insuperável, a honestidade intelectual. E o André revelou essa grandeza neste momento. Existem questões que diferem o Brasil dos Estados Unidos, que são importantes a gente sublinhar, porque os Estados Unidos não é um país acossado pelo problema da transferência de recursos, ou por causa do problema da crise cambial, por exemplo. Os Estados Unidos não se vê na problemática de ter uma desconfiança quanto à credibilidade da sua moeda, e isso gerar um problema de desvalorização da sua moeda que impacta num processo inflacionário, porque ele é detentor da moeda que é o ativo de última instância do sistema. O Brasil já não.
a questão da transferência de recursos é um problema que acossa o Brasil há muitos anos. Mas a gente hoje, mesmo para esse problema, tem um raio de manobra maior do que a gente tinha historicamente. Por quê? Porque agora não, já há alguns anos, né, a gente é credor líquido internacional, a gente não tem dívida externa, a gente só tem dívida interna. Um país que tem dívida interna não quebra de dívida interna pela razão que a gente comentou antes. Um país que tem dívida interna, ele pode emitir o meio de pagamento para quitar as próprias dívidas. Então não existe a impossibilidade dele faltar dinheiro para ele. Por isso que as pessoas vêm falar, o Brasil quebrou, aí você vai em seguida dar um outro déficit e consegue dar outro déficit. Aí o Brasil quebrou e você consegue fazer um programa de transferência de 50 bilhões mês. Da onde veio esse dinheiro? Estava escondido, alguém esqueceu no bolso da calça jeans aquele dinheiro ali, quando foi botar para lavar, apareceu esse dinheiro que permitiu. Não, porque não é disso que se trata. Não é uma questão de uma quantidade de dinheiro fixa disponível, não é disso que se trata. Se trata de um país que tem uma moeda fiduciária e a verdadeira limitação existente é a engenhosidade, é a capacidade produtiva do país, que é desenvolvida com o trabalho presente e o trabalho pretérito que foi desenvolvido na complexidade da indústria do país. Ô Caio, o interessante no Gabriel Galípolo é que nós estamos vendo alguém que é da academia e leu tudo, e aprendeu, e fez a lição de casa, e ao mesmo tempo ele preside um banco, né? Então é mundo real, né? Nós estamos aqui ouvindo cenas de sexo explícito, né? Então acho que é interessante isso. Deixa eu fazer uma pergunta provocativa. Poucos economistas brasileiros têm condição de fazer essa reflexão que ele está fazendo. Com certeza, é um privilégio tê-lo aqui essa noite. Gabriel, o último capítulo desse livro que eu li é sobre a obediência, né, que está no título também. É possível desobedecer? Uma provocação. Eu acho que essa pergunta é sensacional, porque eu acho que o ponto de angústia do ser humano mesmo é essa questão da liberdade, né? Porque a liberdade envolve essa possibilidade de crítica das diversas alternativas. E eu não acho que a angústia vem do vazio, como muitos filósofos e psicólogos veem. A angústia vem do infinito, não é do vazio. Esse infinito, porque, como diz o Garcia, né, o desespero é esse, é você tomar consciência da coisa sem conseguir entender a coisa. Você tem consciência daquilo, mas aquilo é incomensurável. É a incomensurabilidade do infinito. E o futuro é isto. Eu cito lá o Shackle, né? O Shackle está dizendo justamente de que, infelizmente, a gente não pode acessar o futuro por uma série de deduções axiomáticas, porque o vazio, que é essa possibilidade infinita, ou esse infinito de possibilidades, não permite você deduzir ele. Não existe um determinismo que você fala se A, B. São muitas possibilidades. Isso é uma grande angústia, porque não permite o controle. Não permite o controle. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma possibilidade de construção. Ela traz as duas coisas. O grande difícil é a gente conseguir suportar essa liberdade a ponto de atingir uma maioridade ou escapar uma minoridade, como diria o Kant, para chamar essa responsabilidade para si sobre esse futuro. Sabendo que eu não vou conseguir ter o resultado exato que eu quero. Né? Tendo a coragem de navegar nesse mar, sabendo que a razão não vai me acudir para eu ter certezas no navegar nesse mar. Mas é nem ficar na imobilidade cética, que não abandona a orla, né, seguindo o velho do Restelo, e fica ali na firmeza da terra, e nem se jogar no mar de uma maneira dogmática, como quem persegue um horizonte como se fosse um ponto de chegada fixo. Essa é a grande coragem que a gente tem que ter na vida. Entrar nesse mar sabendo que a razão não vai dar controle para a gente. Né? Agora, Gabriel, desculpa te interromper, aí entra exatamente, quer dizer, a razão não dá conta, aí entra toda a força do cristianismo, né? Bom, se a razão não dá conta, eu vou dar conta de enfrentar essa angústia da existência com a fé, né? E para lembrar uma passagem aqui que Jesus Cristo fala o seguinte: no mundo tereis aflições, mas combata, tenha coragem, porque eu venci o mundo. Então,
a promessa de vida eterna é um negócio fantástico para aquele que crê, né? Para enfrentar essa... Isso explica boa parte de toda a força. Porque esse menino passou aqui na existência por 33 anos só, e não há ninguém na história da civilização, não estou fazendo apologia aqui, não vou fazer uma pregação aqui, não é isso, mas não tem ninguém na história da civilização que o tempo foi contado antes dele e depois dele, né? Aí está a força do cristianismo, né? Eu vou emendar o que o Caio me perguntou, porque eu não sei se eu terminei de responder completamente. O Caio diz o seguinte, olha, eu acho que existe possibilidade de negação, mas envolve a gente superar essa minoridade que aliena a causas externas o problema do nosso destino e chamar a responsabilidade para a gente sobre isso. Eu acho que é isso. É cômodo ser menor, é cômodo não questionar, é cômodo não chamar a responsabilidade. Então a liberdade é uma possibilidade e uma responsabilidade. Só que não é uma responsabilidade individual, como o empreendedorismo tenta colocar, onde você fala, você consegue, sozinho, contra o mundo, enquanto indivíduo. Essa não. Essa é uma forma de escapar da angústia pela culpa. E aí você vai decidir se você vai colocar a culpa no outro ou em si mesmo. Mas a culpa, como diz Lacan, é sempre preferível a angústia para o ser humano, né? O ser humano prefere a culpa. Fala, não consegui. Por quê? Porque a culpa foi minha. A culpa foi minha. Você vai puxar para você no empreendedorismo. Ou seja, aquele sujeito que pode sozinho leva a culpa totalitária pelo fracasso também, né? Ou vai botar a culpa em outro, em terceiro. Uma coisa que eu também sou absolutamente cético, né? Um exemplo que eu conto num texto que eu escrevi é quando eu visitei, por exemplo, o campo de concentração em Dachau. É uma coisa que afasta rapidamente a reconfortante ideia que o nazismo foi resultado de um sujeito maluco que era um monstro, né? Você escuta nas visitas que são feitas ali, quando chegam os aliados, que eles pegam as pessoas que viviam no entorno ali em Munique, iam todo domingo para a igreja, sentindo o cheiro de carne queimada, e faz as pessoas entrarem no campo de concentração e falar assim, você estava vendo isso daqui, você sabia que isso acontecia aqui. E calar e não fazer nada de alguma maneira, eu realmente acho que o que a Hannah Arendt coloca, de que a capacidade de pensar enquanto capacidade crítica, não é o que absolve o sujeito mediano normal, mas é o que envolve a responsabilidade do sujeito mediano normal. Aquilo ali, existiu uma validação social que foi permissiva àquilo ali, né? Então esse é um ponto que eu acho que é também a forma que a gente precisa chamar a nossa responsabilidade para tentar achar um caminho ou outro do que você falou. Nesta ideia de crítica enquanto liberdade, indo para o cristianismo acho que tem uma beleza fantástica pelo abrigo da contradição. O que eu quero dizer com o abrigo da contradição? O cristianismo é uma religião que se viabiliza pela contradição. O Deus que se revela na ressurreição tinha que ser homem para poder morrer. Ou seja, para ele vencer a morte, ele tinha que ser humano para poder morrer. Então, essa beleza da contradição do homem que é Deus para poder morrer e se transformar em Deus, eu acho que abriga uma contradição tão radical no cristianismo que abriga, inclusive, a crítica à própria fé do cristianismo. Porque Jesus, na cruz, falou, Pai, Pai, por que me abandonastes? Como vai lembrar o Zizek. O Zizek vai dizer que o cristianismo é a porta de abertura para você ser ateu. Esta pergunta de Pai, Pai, por que me abandonastes, que abriga a crítica à própria fé, se você pesquisar hoje em dia, muitos cristãos dizem assim, não, essa é a palavra do ladrão, é quem estava na cruz ao lado, não quer abrigar essa crítica. Então, a grande crítica que eu tenho é essa abraçada ao cristianismo enquanto uma maneira de conservar sua menoridade, enquanto um conforto, que atribui a outro a responsabilidade pelas escolhas da sua vida, atribui a outro o destino da sua vida, que é feito em várias religiões, e vai buscar nessa ideia de alma eterna uma lógica de individualização, onde eu enquanto indivíduo, sou eterno, eu sou especial. Jesus era um filho único, entendeu? Eu sou a semelhança desse Deus e desse filho único. Agravada pela passagem, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos, né?
essa individuação que você participa a partir daí, que para mim vai na contramão do que era a mensagem original do cristianismo, é uma degeneração do que é a mensagem original do cristianismo, na minha visão, né? Vai conduzir a essas ideias de alma individual, individuação, que vão colocando, inclusive, o homem, enquanto indivíduo, nessa oposição com outros que não são os escolhidos, ou, inclusive, em relação à separação à natureza. Né? Ou seja, eu sou diferente, eu sou esse bicho que teve a razão, enquanto uma coisa que me aproxima dos deuses e me afasta da natureza. Né? Essa ideia, que eu acho que são ideias perigosas, que depois o iluminismo, ao tentar se opor, vai carregar e vai produzir o seu oposto dialeticamente, como é apontado pelo idealismo alemão. Vamos lembrar que o Hegel escreveu uma biografia de Jesus Cristo, né? Não, ele vai carregar na dialética muito isso, ele vai reproduzir isso. Né? A ideia de que a rosa, né, a flor ressignifica o botão, né, e são dois momentos igualmente necessários, é exatamente o que eu acabei de falar sobre Jesus Cristo. Né? Ou seja, essa ideia da forma de Deus e a forma humana, que um ressignifica o outro, é exatamente o mesmo, na minha visão, é exatamente o mesmo conceito. Muito bom. A gente está com um público bom aqui, tem algumas perguntas. Eu queria colocar, deixa eu ver aqui, um comentário do Walter Duarte Ferreira Filho. Ele está dizendo aqui: o dinheiro é objeto político, representa a violência legítima dos governos, por isso, quando guardado é direito, quando usado é meio de comando. É o principal meio ou poder executivo, em rigor, o principal meio de governo. Aí o comentário do Walter Duarte Ferreira Filho. Obrigado por assistir aqui, acompanhar com a gente a live. O dinheiro, viu, Walter? Acho que um ponto interessante a gente olhar, e eu aqui vou explorar o ponto que o Zé Márcio colocou na posição de banco, porque o dinheiro também... Agora eu vou dar uma viagem aqui que vão me apedrejar. Mas assim como Jesus Cristo, ele também encerra uma contradição. E ele encerra a contradição, por exemplo, eu, enquanto banco, eu sou uma instituição privada, gestora e concessionária para fazer a gestão de um bem público, que é a moeda. E o dinheiro é esse bem público que liquida contratos privados. Então, o dinheiro, ele tem essa contradição. Então, essa lógica de que ele é só público, ou ele é um poder do Estado, na verdade, o ponto é este, assim, ele é um bem público, fiduciário pelo Estado, mas ele se exerce nessa atuação privada também. E o poder de atração, o Marx vai dizer que o cristianismo é a religião do capitalismo. Eu tenho uma leitura, porque quando eu olho para os outros profetas, são profetas que ouviram a palavra de Deus, e eles são mensageiros da palavra de Deus. Então, ele vai receber essa coisa abstrata, que é esse valor da palavra de Deus, e ele só vai transmitir isso. Quando eu vou ler a Bíblia e falar de Jesus Cristo, está dito que Jesus Cristo é o verbo. Ele não está carregando a palavra, ele é o verbo. Ele é a encarnação de Deus. Essa coisa que era abstrata antes se concretiza. A moeda é a mesma coisa. A troca entre duas mercadorias demandava eu enxergar um trabalho abstrato existente nelas. Porque para eu poder trocar uma calça jeans com uma comida, eu tenho que ver o que há de comum nela e tirar as particularidades do trabalho para um conceito de trabalho abstrato, para os dois poderem ser equivalentes. Eu preciso sublimar e ir para essa coisa abstrata, em potência. O dinheiro é a concretização desta potência. Ele é a personificação, ele é o Deus material, ele é o Deus que está lá para você ver, historicizado, que andou por aqui, fez aquele milagre ali, andou por lá. Ele está físico, ele é o Deus físico, visível, ele é. Então o dinheiro, o poder do dinheiro, ele emula, em grande medida, a forma do cristianismo, que criou um Deus que andou por aqui, ao se transformar na palavra, no verbo. O dinheiro é o verbo. Ele não é a palavra abstrata que está carregada na mercadoria, como o profeta que foi lá escutar e está transmitindo o que é de abstrato. Ele é a encarnação do poder. Ele é o novo Deus, né? Por isso que está escrito na Bíblia que no amor ao dinheiro está a raiz de todos os males, né? Porque você, ao amar o dinheiro, você está deixando de amar a Deus, né?
É o Deus que veio competir com ele. É o Deus que veio competir com o cristianismo. E além do Marx, outra grande referência dos frankfurtianos é o Weber, né? A secularização do cristianismo por via do calvinismo. Inclusive, tem muito uma contribuição do caso brasileiro nessa história, me parece, né? Sobre a nossa forma, os nossos cristianismos, muitos, né? E alguns deles com uma secularização diferente do catolicismo brasileiro. Enfim, a gente está assistindo aí uma proliferação de diversos, como que se chama, neofundamentalismos vários. Neopentecostais. Neopentecostais, justamente, que tem uma relação, me parece também, que daria para fazer uma atualização do Weber. O Benjamin tem um ensaio, né? Você certamente conhece Capitalismo como Religião também, né? Um excerto foi encontrado depois. É verdade. Muito bom, gostei muito da live, estou muito contente de fazer essa conversa aqui com vocês, já estamos aí com mais de 1 hora, acho que vamos encaminhando para o encerramento, também... Caio, você vê que esse menino tem futuro, né? Esse menino tem futuro. Tem presente, né? Imagina. Muito obrigado, se quiserem cada um dar uma palavra final aí, fiquem à vontade. Eu queria só reiterar o meu agradecimento ao Gabriel. Ele foi meu aluno no passado, hoje ele é meu professor, viu, Caio? Eu aprendo economia, aprendo filosofia, aprendo sociologia e até psicanálise com ele. Eu ainda não aprendi a ganhar dinheiro. Você sabe que foi calculado, Caio, que o Keynes deixou, quando morreu, pelo menos 60 milhões de libras, né? Vamos pôr pelo câmbio de hoje, daria mais ou menos uns 350 milhões de reais. Eu vou ser discreto e não vou falar o patrimônio que o Gabriel já acumulou. Tadinho de mim. Não, eu queria agradecer a generosidade do Zé Márcio e sua, Caio, de me convidar aqui para esse bate-papo, que foi muito legal, aprendi muito aqui com vocês. Zé Márcio sempre essa figura que me permite aprender demais. Assim, eu não consigo seria impossível eu contar qualquer história da minha vida, sobre a minha biografia, sem passar pelo Zé Márcio. Zé Márcio é essa figura que ocupa um espaço gigantesco na minha vida, e eu tenho essa sorte de ter ele aqui junto comigo. Eu espero não ter ofendido muita gente com besteiras que eu falei. É um perigo chamar economista para falar desses montes de temas, e eu me sinto muito em casa quando eu estou aqui com pessoas que eu gosto. Espero não ter agredido muito e falado muita besteira, e agradeço pelo convite. Foi muito legal. Você precisa voltar no canal do Caio mais para frente, né, Caio? Precisa voltar. Claro, né? Com certeza. Talvez com esse novo livro. O livro que está para sair. Exatamente. Maravilha. Muito obrigado, Gabriel. Caio. Obrigado, Caio. Obrigado, Gabriel. Obrigado, gente. Um grande abraço, viu? Todo mundo aí que acompanhou. E até a próxima. Bom fim de semana para todas e todos. Excelente.